Olá pessoal, eu sou o Walter, sou professor de português de vocês desse ano de 2021. Eu sei que as coisas não estão exatamente como a gente queria, mas a gente fizer ali certinho, a gente consegue ter um bom ano. Eu espero que a gente consiga ter um bom ano mesmo à distância, tá? Então eu espero poder ajudar vocês bastante nesse ano de 2021. Certinho? Então, vamos para as atividades dessa semana 1, desse primeiro patch de 2021, né? E aí tá aqui o seguinte, ó. O tema dessa semana 1. O tema dessa semana 1 é resenha crítica. E aí a apostila vem aqui pra gente, ó. Recapitulando, né? Retomando sobre a resenha crítica. A resenha crítica é um gênero discursivo que combina a apresentação resumida das características essenciais da obra, filme, livro, peça de teatro, etc., com comentários e avaliações críticas sobre sua qualidade. Os resenhistas, além de caracterizar sucintamente a obra analisada, apresentam uma série de juízos de valor que procuram oferecer ao leitor uma avaliação mais geral da qualidade e da validade dessa obra. Por esse motivo, as resenhas são textos argumentativos, uma vez que os juízos de valor devem vir acompanhados de argumentos que os sustentam. O que é todo esse blá 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 aqui? Simples, coisa mais fácil do mundo. O que ele está falando aqui? Ó? A resenha ela é um texto, certo? Que é uma espécie de, abre aspas aqui, ó, um resumo com opinião do autor. Então vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu pego e jogo um jogo de videogame. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. Joguei um God of War. Beleza. O que eu vou fazer? Vou lá, jogo. Aí eu vou passar, vou escrever a minha resenha, eu vou contar o resumo desse jogo. Sem dar final, sem dar detalhe, sem dar spoiler. E vou colocar a minha opinião sobre esse jogo. Então, se eu assistir um filme, vou lá assistir o... Qual filme aqui? Assistir o Liga da Justiça. Eu vou falar sobre o Liga da Justiça, vou resumir um pouquinho da história, o que acontece, quem são os personagens, ao mesmo tempo dando a minha opinião sobre esse filme. Então, quando eu faço isso, um resumo mais uma opinião, eu tenho uma resenha crítica. Então, o que eu achei sobre esse filme, sobre esse livro, sobre essa obra, sobre esse jogo. E para dar a minha opinião, eu também vou usar argumentos. Então, vamos supor que eu achei o filme ruim. Eu tenho que falar, eu não posso simplesmente falar, eu achei esse filme uma droga. Não posso falar isso. Eu tenho que falar o porquê que ele é ruim. Ele é ruim porque ele não soube demonstrar os sentimentos dos personagens como deveria ser e blá 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 blá. Entendeu? Então, uma resenha crítica é quando você faz um resumo, porém você dá a sua opinião sobre aquela obra. E aí pode ser sobre as mais variadas coisas. Se você quiser, se você estiver na sua loucura, você pode fazer um resumo sobre esse controle aqui. Essa é uma resenha sobre esse controle. Aí você tem que se virar para fazer, mas você consegue fazer. É quando você resume essa obra e acrescenta a sua opinião sobre ela, sobre o que acontece nela. Certinho? Aí aqui então a gente vem para as atividades em si, né? Então aqui a gente tem primeiro um texto que é uma resenha sobre o documentário do rapper Emicida Amarelo. Amarelo é tudo para ontem, da Netflix. Então esse documentário está na Netflix, quem quiser assistir pode ir lá assistir. Para quem não sabe, esse Amarelo é o nome daquela música do que tem o negócio lá do Belchior lá. Tenho nada demais, tenho sofrido pra cachorro, ano passado eu morri, mas isso, sabe essa música? Então, essa é a música do Emicida, e aí fizeram um documentário baseado nesse show que ele fez ali. Então vamos ver essa resenha, vamos ver o que esse autor fala sobre esse documentário. Então, o título dele aqui, ó, Emicida, Amarelo, Amarelo. É tudo para ontem, Netflix 2020. Então ele foi lançado em 2020. Imprescindível. Documentário estrelado pelo rapper Emicida aborda com leveza a herança cultural afro-brasileira e seu vasto legado. O autor é o Alan Fernandes. Entre idas e vindas no tempo, o documentário da Netflix Emicida, Amarelo, é tudo para ontem, traz uma exímia fluidez, diversos paralelos entre o presente e o passado, focando na luta de personalidades negras que com muita coragem e determinação abriram caminho para as futuras gerações. Seguindo essa abordagem, o estreante na direção Fred Ouro Preto adota uma estrutura narrativa não linear e fragmentada, que visa sobretudo explicar o fenômeno que culminou no show do rapper Emicida em 2019 no Teatro Municipal de São Paulo, espaço majestoso frequentado majoritariamente pela elite branca paulista, muito embora construído e arquitetado
interpretado por pessoas pretas convenientemente apagadas da história. A trama formalmente recorre a um modelo dividido em 3 atos, batizados pela obra como Plantar, Regar e Colher, que atendem ao propósito de organizar as sequências que alternam entre breves animações meramente ilustrativas, imagens de arquivo de acontecimentos históricos, cenas dos bastidores em estúdio e a gravação da apresentação do músico no teatro. Tudo devidamente narrado pela narração de Emicida, que apesar de se tornar famoso justamente por travar intensos duelos contra outros MCs, finalmente apresenta sua faceta serena e conciliadora, guiando o público rumo a um imenso e emocionante resgate da cultura negra brasileira, cujas raízes são muito mais profundas do que a maioria de nós sequer imagina. Embora falte ousadia e uma parte inspiradora por parte da direção, um tanto quanto formulaica demais para a proposta do documentário, o ritmo da montagem e edição tornam a experiência em geral consistente e prazerosa. Além disso, o texto nunca se perde em divagações desnecessárias ou incluídas à toa de modo abrupto. Cada linha de diálogo possui seu devido propósito e contexto, movendo a trama sempre adiante. Também há um minucioso trabalho de pesquisa, no qual muitos dos fatos apresentados se conectam de maneira bastante orgânica, apesar de inicialmente soarem dissoantes. Um bom exemplo disso é a inusitada correlação que o filme sugere entre o recente surto de Covid-19 com o surgimento do grupo musical Oito Batutas, formado em meio à pandemia da gripe espanhola em 1919. Como um prisma que absorve luz branca e converte em todas as demais cores, a fotografia do longa-metragem utiliza imagens em preto e branco, cuja cor branca é levemente acentuada, para retratar acontecimentos do passado em contraponto com uma paleta de cores variadas e vibrantes ao se referir ao presente. Assim, se denota um certo otimismo e fé que amanhã será melhor que ontem, ou para além disso, propondo que só é possível corrigir os erros do passado olhando para o agora. A trilha sonora é composta inteiramente por músicas do profético álbum Amar Elo, justificando assim parte do título da produção. Em vez de somente ambientar as canções, cumpre o papel essencial de conduzir a narrativa, ditando os temas de cada segmento e colaborando na conclusão dos arcos de maneira catártica. Assim como a narração que passeia sem pudor entre diferentes períodos, os ritmos musicais também aderem a tal proposta, mesclando rap e samba e batizando o resultado de neo-samba, uma vez que, segundo o narrador, os antigos sambistas já tocavam algo semelhante ao rap muito antes do gênero ser criado nas periferias estadunidenses. Algo bem emblemático que reforça ainda mais o sentido da obra. Imprescindível, o documentário Emicida Amar Elo é Tudo para Ontem é um valioso registro histórico sobre a negritude e seus impactos na cultura brasileira, transitando entre épocas diferentes, narração ágil, aliada à edição fluida, obtém êxito tanto em informar quanto em emocionar o público, possivelmente até aqueles que pouco ou nada sobre o álbum que dá título à obra. De antigos artistas negros a Emicida, o filme condensa mais de 100 anos de história em cerca de 90 minutos, culminando finalmente no apotético show do rapper, que em alto e bom som convida todos a refletirem sobre o agora, para que o passado nunca mais volte a ser o amanhã. Então, esse texto ele é até bem extenso, ele é bem grandinho, e ele fala bastante até. E ele faz justamente isso. Tem esse documentário, o cara foi lá, assistiu esse documentário, ele traz pra gente uma explicação, um resumo do que é esse documentário, ao mesmo tempo que ele coloca aqui ou ali algumas das opiniões dele sobre o documentário. Então ele vai estar sempre ali dando o que ele achou, o que ele pensou quando assistiu esse documentário do Emicida, tá? Quem quiser assistir e tiver acesso à Netflix, ele tá lá no Netflix, pode procurar lá. Eu não vi ainda, talvez eu veja, mas parece ser interessante. Certinho? Aí agora vamos então para a explicação das atividades. Tá aqui, ó. Atividade 1. Ao escolher esse gênero textual, o autor do texto objetivou, ou seja, o cara que escreveu esse texto, quando ele escreveu, o que ele queria fazer? Letra A. Ele queria construir uma análise irônica do texto. Letra B. Ele queria evidenciar, ele queria mostrar argumentos contrários ao documentário. Letra C. Ele queria criar uma narrativa com descrição de tipos literários. Ou letra D. Ele queria apresentar ao leitor um panorama, um resumo da obra e se colocar criticamente. O que você acha que ele quis fazer? Quando o cara que resolveu escrever esse texto, quando ele decidiu fazer no formato de resenha crítica, qual que era a intenção dele?
uma dessas 4 opções aqui. Uma só, tá? Vocês vão marcar uma opção. Beleza. Atividade 2. Que informações o leitor pode obter a partir da leitura desse texto? Então você que está lendo esse texto, que vai ler ele de novo agora, né, para te ajudar a fazer, que tipo de informação que você pode tirar disso aqui? O que você ganha? Quais informações você ganha lendo esse texto? Vocês vão escrever aqui para nós que tipo de informação que você consegue quando você lê esse texto, tá? Agora, atividade 3. Segundo Alan Fernandes, que é o autor do texto, quais são os pontos negativos de Emicida Amarelo? É tudo para ontem. E os positivos? Então vocês vão voltar lá no texto, vão ter que ler tudinho de novo, tá? Eu sei que vai ser um pouquinho demorado, mas lê com calma lá e vê o que o autor fala de negativo do filme, do documentário, e depois o que ele fala de positivo do documentário. Aí vocês pegam e escrevem aqui pra mim. Ah, ele diz que o documentário é blá 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 blá. Vocês escrevem ali pra mim. Certinho? E, por fim, atividade 4. Atividade 4 tá assim, ó. Em várias passagens do texto, a opinião do autor é sugerida pelo uso que faz de palavras e expressões. Transcreva pelo menos um trecho. Qual a importância para os leitores da opinião pessoal em um texto como esse? Então, primeiro vocês vão ter que achar ali no texto um momento que tem uma opinião do autor. Beleza? E aí, vocês vão responder pra gente, né? Por que é importante para você que vai ler esse texto saber a opinião do autor? Por que vocês acham que é importante eu saber uma opinião? Para ficar mais fácil para vocês, se vocês quiserem fazer uma associação, pensa que essa resenha é como se fosse um vídeo de review do YouTube. Sabe esses vídeos que a galera que assiste filme faz? Aí eles contam um pouquinho do filme e dão a opinião deles. Então, por que é importante a gente ver esse tipo de texto? Esse texto que dá um resuminho e fala a opinião sobre aquela obra. Tem uma importância para isso, ele tem uma utilidade. Qual a utilidade que é essa? Qual a importância que é essa? Certo? E, por último, agora, a questão 5, que está assim, ó. Como pode ser interpretado o título do texto? Vocês vão voltar lá no título do texto, tá assim, ó. Emicida, Amarelo. É tudo para ontem. E aí o autor continua, imprescindível. A ideia que eu dou é você procurar o que significa a palavra imprescindível. A hora que você achar o que é imprescindível, você vai conseguir explicar para mim que interpretação que você dá para esse título. Como você interpreta esse título. Feito isso, acabou a primeira semana desse PET 1 de 2021. Certinho? Qualquer dúvida, vocês mandam lá. Eu vou tentar responder na medida do possível. Falou, pessoal!